Pronto. Muito bem, então nós vamos estudar aqui profecia messiânica no Pentateuco, então vai ser a série de aulas no Pentateuco, olhando para a profecia messiânica. O primeiro texto que nós vamos analisar é Gênesis 3:15, ok? Alguém que está com a Bíblia aberta, por favor, lê essa passagem. Há alguém com a Bíblia aberta? Alguém trouxe a Bíblia para a aula? Sim, pastor, vou ler. Lê aí, meu irmão. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Então, essa passagem é a passagem que nós vamos nos concentrar na aula de hoje, tá bom? Chega-se nesses estudos de profecia messiânica a consideração para com o Pentateuco e a progressividade revelacional da profecia messiânica. Porque o Pentateuco, como eu mencionei para vocês nas aulas anteriores, ele é a base de toda a progressividade profética. Tudo que os profetas vão fazer, vão falar, vão atuar, vão desenvolver, vão estar desenvolvendo dentro da perspectiva messiânica progressiva, ok? Não há um texto no Antigo Testamento que não aponte diretamente para algum aspecto da profecia messiânica. A gente precisa entender isso. É claro que o doutor Augusto Nicodemos, no seu livro, aquele livro, A Bíblia e seus Intérpretes, ele vai dizer que essa perspectiva é uma perspectiva puritana de você ver Cristo em toda a Escritura. Na verdade, deveria ser isso, ver Cristo em toda a Escritura, né? Então, quando você analisa essa perspectiva bíblica, teológica, você vai ter exatamente que olhar para a Escritura como uma unidade, não como um fragmento. Nisso, o Dr. Kaiser, ele é especialista nisso, quando ele coloca lá a guerra contra a unidade. As pessoas trabalham a guerra contra a unidade dentro da questão da profecia e dentro da própria revelação, totalidade da revelação de Deus na Escritura. Então, a nossa aula de hoje, ela vai visar mostrar para vocês que há uma certa progressividade nas escrituras que apontam Gênesis 3:15 como um elemento profético messiânico, ok? É claro que todos vocês sabem que Gênesis 3:15 é de alguma forma messiânico, né? Vocês não sabem como, ou talvez saibam como, mas não consigam externalizar, expressar isso com clareza, ok? Na aula de hoje você vai aprender um pouquinho sobre isso. Eu não vou exaurir todo o assunto, porque é um assunto que não tem como exaurir na sua plenitude e profundidade. Mas eu vou te dar algumas direções de como você estudar essa passagem com mais tranquilidade, ok? Lembrando, esse curso é curso de profecia messiânica, isso vai exigir de você algum conhecimento de exegese, ok? E aí vem a pergunta, não sei se vocês fizeram já hebraico, não sei se vocês já fizeram grego, mas há essa necessidade quando se estuda a profecia messiânica, tá bom? Então, os 5 livros de Moisés carregam um conceito progressivo da revelação profética de uma perspectiva messiânica singular. A primeira passagem desse processo de revelação é a famosa passagem de Gênesis 3:15 que nós acabamos de ler. Tem havido uma variação de interpretação dessa rica passagem do primeiro livro, de que a expressão se refira aos homens ímpios, ok? Homens ímpios. Outros advogam que o sentido é mais abrangente, que indica um reino do mal sobre o qual Satanás governa. Então, você tem duas perspectivas interessantes dentro da discussão dessa passagem, né? Por exemplo, você tem lá o caso de Van Groningen. Van Groningen vai dizer que essa passagem, ela estabelece que existe 2 reinos, o reino de Deus e o reino parasita, o reino dos ímpios, o reino dos que não seguem a Deus. Então, essa perspectiva de Van Groningen, geralmente é a perspectiva que muita gente segue. Do meu ponto de vista, do que eu olho, e aqui é meu ponto de vista, tá, gente? Não tem nada a ver com a questão se Van Groningen está certo ou errado. Do meu ponto de vista, eu entendo que é um único reino e que neste reino há, de fato, rebeldes que estão, como dizer assim, intrometidos nesse reino. Tá? Então, são os rebeldes intrometidos nesse reino. Agora, veja bem, é dito aqui que esse mal, né, que indica um reino do mal sobre o qual Satanás governa.
E este Satanás deu poder à serpente e foi responsável, o último, pelo que aconteceu lá no Jardim do Éden, a queda adâmica. Então, dentro dessa perspectiva de que há um reino parasita e que Satanás ele influencia a serpente para que a serpente, de fato, ela tenha sucesso na sua empreitada de destruir a coroa da criação de Deus, que é o homem, e corromper, por assim dizer, todo o projeto e todo o plano de Deus desenvolvido dentro do projeto que ele havia feito para a humanidade. A passagem em tela tem sido alvo de grandes discussões entre os exegetas. Há aqueles que olham a passagem, diz que traz apenas uma tônica de juízo sobre a serpente enganadora. E aqui, gente, um cara muito bom, que é o Ernest Kavan, né? O Ernest Kavan, aquele autor daquele livro A Lei Moral, né? Publicado há muitos anos atrás pela editora Os Puritanos, ele sustenta essa tese. Ele diz que essa passagem se dirige apenas a Satanás, ou apenas a o juízo que Deus trará sobre a serpente enganadora. Outros veem nessa passagem uma tônica de esperança para o casal edênico, que é o caso de Van Groningen, né? É o caso do Walter Kaiser, é o caso do Bruce Waltker, entendeu? Então, esses eruditos, esses autores, eles entendem que essa passagem ela não é apenas a passagem do juízo, mas ela é a passagem também que trata da questão da obra redentora. Inclusive, o Dr. Van Groningen, no seu livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento, ele dá um show de análise dessa passagem de maneira interessantíssima, né? Você nunca leu aquela obra? Dê uma lida, é uma obra que vale a pena ler, ok? É uma obra muito boa, né? Então, essa é a tônica que é colocada aqui, a esperança para o casal edênico é colocada, e toda a sua posteridade. Por exemplo, Kevin, que eu citei para vocês agora, ele advoga que tais palavras no texto de Gênesis 3, de 14 a 15, é que Deus falou a Satanás. E esta fala divina, segundo Groningen, tem o sentido tem sido considerada como a primeira revelação redentora, ou o evangelho no Antigo Testamento. Isso, para mim, parece algo maravilhoso do ponto de vista do texto, do que o Groningen coloca. Agora, veja que coisa interessante. Nos dito naquela passagem de Gálatas, né, que quando Deus previu que iria, de fato, salvar os gentios, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Porém, é bom que se diga também que Deus ele pré-anunciou também, ou proclamou o evangelho também a Adão. Isso aqui é fundamental a gente entender, né? Então, quando eu olho para a primeira revelação redentora, o evangelho, no Antigo Testamento, está aqui em Gênesis 3,15. Lembra que eu falei para vocês que Gênesis 1:1, ele é revelacional porque ele trabalha o conceito de criação e de consumação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na progressividade da revelação, na queda de Adão, agora você tem a mensagem do evangelho. Na discussão teológica, eu posso colocar aqui para vocês, que na discussão que a gente tem da teologia, eu poderia dizer para vocês que aqueles que advogam que Deus espera a queda para fazer o seu processo seletivo, parece ter alguma tônica aqui. Porém, quando nós lemos o texto, nós vemos Deus em sua graça, em sua misericórdia soberana, vindo até o homem em Gênesis 3,15. Ele não apenas condena aquele que causou, no caso, Satanás, na figura da serpente, dentro desse aspecto, ele não apenas condena Satanás nesse sentido, mas ele também traz uma palavra de esperança ao casal edênico. Pastor, como é que a gente sabe que tem a mensagem de esperança ali? Porque nós vimos na aula anterior, quando nós falamos de Gênesis 4, verso 1. Lembram dessa passagem, né? Quando Eva aplica a mensagem redentiva a Caim. Então, Eva, da onde nutriu essa esperança de Eva? De Gênesis 3,15. Nós vimos também que Adão, ao dar um nome agora, um novo nome a Eva, ele vai dar um nome a Eva, de Isha para Eva. Quando ele dá esse nome a Eva,
O nome de Eva significa a mãe que da onde vem a vida. Então, você tem todo um link, eu vou usar a linguagem cibernética que nós usamos, né? Então, há todo um link de preparação para esse momento aqui, ok? Esse momento de olhar para Gênesis 3,15. Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida aqui nesse primeiro momento da introdução? O pastor está me ouvindo aí? Estou ouvindo, Otávio, pode falar. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Algumas dúvidas que eu tenho com relação a essa passagem em si, aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade. A primeira seria sobre que o senhor falou, né, a figura da serpente. Eu sempre fico indeciso ou sem entender bem qual que seria a interpretação, se a serpente seria literalmente o animal, certo? Assim, na verdade, é uma pergunta, digamos, fundamental, assim, bem, digamos, infantil, assim, mas eu realmente não sei. Enfim, Certo. Se a serpente seria o animal que foi utilizado por Satanás, ou se foi de fato Satanás em pessoa e que foi denominado, né, foi utilizado como figura de linguagem o termo serpente para designar Satanás. Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta que veio a dúvida agora, é que o senhor falou do nome que Adão mudou o nome de Ish para Eva, né? Sim. O que significaria Ish? Essa é mulher mesmo ou é outra? Ish significa Ishar, né? Na verdade é Ishar. Ish é homem, né? Ishar. Ishar é simplesmente mulher. E Eva é mãe da vida, ou mãe que gera vida. Certo. Ok? Na sua primeira pergunta, cabe a discussão sobre historicidade. O relato de Gênesis de 1 a 11 é histórico, ou é uma narrativa histórica, né? Isso é uma discussão que já vem, assim, que já foi superada, por assim dizer, na academia. A academia hoje entende que a narrativa, de fato, ela é histórica, ela aconteceu, porque ela tem elemento narrativo. O John Salyamer tem um livro chamado, muito bom esse livro, infelizmente não traduzido para português, o Pentateuco como Narrativa. Eu tenho esse livro, é um livro muito gostoso de ler, vale a pena ler, embora o John Salyamer tenha uma visão meio que muito erudito não gosta dele, né? Não gosta. Eu gosto do Salyamer, mesmo entendendo os perigos que ele tem, né? O Salyamer, ele, por exemplo, ele propõe que ali você tem um Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, né? Você tem a chamada estrutura narrativa poética, que acabou sendo incorporada, inclusive, nos círculos conservadores, né? Narrativa poética. Você tem uma poesia que narra a história, ou a história que tem elementos poéticos. E ele sugere que os estribilhos acontecem, por exemplo, tarde e manhã. Essa é a primeira abordagem que você tem. Então, ele consegue ler Gênesis, né, com muita tranquilidade, como uma narrativa poética. Embora eu entenda o que ele está dizendo, eu discordo do que ele diz quando ele vai falar que é meramente uma questão poética, no caso da serpente. Não é uma questão poética. É uma questão, inclusive, os verbos usados lá são verbos que indicam realidades históricas, historicidade, né, por assim dizer. É o fato histórico que acontece ali. Também há aqueles que vão dizer que a serpente é apenas um símbolo. Quem vai discutir isso muito bem é o Dr. Palmer Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, quando vai falar sobre o pacto de vida, como ele chama, né? Embora eu discorde da nomenclatura pacto de vida, porque não há pacto de vida em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, né? Você vai não ter pacto de vida. Lá é pacto de obras mesmo. A linguagem é essa, é pacto de obras, não é pacto de vida. Né? Ele tenta evitar a nomenclatura porque ele acaba não sendo confessional, por assim dizer, nessa discussão. Mas esse é um outro aspecto que a gente precisa considerar. E aí ele vai dizer, por exemplo, que as pessoas elas tendem a interpretar Gênesis 3 como sendo aquilo que vai continuar na vida humana. Por exemplo, quando a serpente tenta atacar você, ela vai ferir o seu pé. E quando você vai tentar ferir a serpente, a primeira coisa que você procura é a cabeça. Ou seja, é uma discussão etiológica. Quando começou essa questão de homens matando serpentes, né, por assim dizer, né? O Dr. Van Grund também faz menção a esse
esse fato que muita gente coloca para ser apenas uma narrativa etiológica, né? De origem das coisas, essas coisas. Não, não é. Né? Porque a estrutura narrativa do texto aponta para a historicidade dos personagens. Inclusive, no Novo Testamento se confirma, tanto que Satanás enganou Eva, né? Eva e Adão são citados no texto bíblico do Novo Testamento como pessoas reais e verdadeiras, legítimas. Então, de fato, ali estava um evento histórico, narrativo, acontecendo. Terceira questão, se foi Satanás que esteve presente diante de Eva ou não. Isso é uma outra discussão. Foi um ventríloco, né? Houve uma ação de ventríloco ali? Não. Muitos eruditos, inclusive o Van Groningen, por exemplo, ele vai dizer que ali, provavelmente, Satanás, ele se instrumentalizou da serpente. A condenação é para Satanás, embora a serpente, como deu lugar para ser instrumento de Satanás, sofre também essas consequências. Deu para entender aqui, Otávio? Perfeito, pastor. Ok? Mais alguma dúvida sobre esse ponto aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto aqui? Pastor? Pode falar. É correto, assim, a gente entender a Bíblia, ou interpretar ela do jeito que ela está escrita. Boa pergunta. Porque eu sei que a Bíblia ela é cheia de símbolos, né? Livros, ela é toda, né? Assim, mas claro que tem os livros apocalípticos, né? As literaturas apocalípticas. Então essas são carregadas de símbolos. Mas é correto assim a gente entender ela, a Bíblia como um todo, literalmente mesmo, ou não? Assim, é uma pergunta, talvez seja uma pergunta boba, não sei, o senhor sabe muito mais, então acho que o senhor poderia explicar melhor para a gente. Veja, a sua pergunta é o Alexandre, né, Alexandre? É Alexandre, pastor, é Alexandre. Ok. Porque está o nome Beto aqui, eu só conheci que era Alexandre por causa da voz, tá? É porque Como Beta é minha prima. Ok, tá. Veja bem, Alexandre, a sua pergunta diz respeito à literalidade do texto, né? Eu devo ler o texto como está, ou seja, lembra que veja, vocês estão estudando no Seminário Presbiteriano Fundamentalista e no CEDIR, né? Seminário Digital Reformado. Então, eu disse assim, eu fui convidado para dar aula dessa disciplina aqui, porque quem me convidou para dar aula a vocês conhece minha postura em relação ao texto sagrado, né? Eu creio que o texto o que está escrito é o que está escrito. Então, para mim, o texto é de fato o que está narrado, escrito, descrito. Isso é chamado de método histórico-gramatical. Na posição que eu sustento, que eu creio, né, eu confesso, tanto do que diz quem é congregacional aqui em Savoy, quem é batista, o que diz a Constituição de Londrina, quem é presidente da Constituição de Westminster, diz que o sentido da escritura, ele não é múltiplo, mas ele é único. E aí você precisa entender que há sentidos na escritura que exigem uma leitura que o texto demanda para nós. Por exemplo, se eu leio um livro como o livro de Apocalipse, e aí entra outra questão, viu, Alexandre? Pessoas tendem a pensar que Apocalipse, Daniel, são livros apocalípticos. Eles não são livros apocalípticos, né? É um equívoco, muitas vezes, as pessoas lerem Apocalipse como se fosse um livro apocalíptico. Ele não é um livro apocalíptico. Embora tenha elementos apocalípticos lá, ele não é apocalíptico. Ele é um livro revelacional, por isso que a gente chama de livro profético. Ele é um livro profético do Novo Testamento, assim como Daniel e tudo mais. Então, existe um livro chamado Desvelamento Divino, do Russell, um livro muito bom, Desvelamento Divino. Ele foi presidente da União Batista dos Estados Unidos há muitos anos atrás. Esse livro foi publicado há muitos anos atrás, acho que pela Paulinas ou pela Paulus. Eu tenho esse livro, está ali na biblioteca. Eu gosto muito desse livro. E ele vai fazer exatamente essa distinção entre livros de gênero apocalíptico e livros de gêneros revelacionais proféticos.
Nesse caso, Apocalipse tem alguns elementos apocalípticos, mas ele não é apocalíptico. Dito isto, eu te digo o seguinte, que o texto ele vai te indicar como, se você vai ler como linguagem figurada ou como linguagem literal. O texto vai te caminhar para essa direção. E eu te digo ainda mais, Gênesis 3, em nenhum ponto me leva para a linguagem figurada. Agora, eu posso ler com a chamada instrumentalização de literatura? Devo. Não só posso, como devo. Por exemplo, o livro de Gênesis está organizado em 10 sessões. Não sei se você percebeu isso. Mas o livro de Gênesis ele é organizado em 10 sessões. Essas 10 sessões, elas são divididas por uma expressão única. Qual é a expressão? A expressão é livro da genealogia, ou livro das origens, ou isso aconteceu. Então, a ideia ela é toledotes, a palavra toledotes. Os 10 toledotes dividem o texto de Gênesis 1 até Gênesis de 1 a 11, por exemplo, você vai ter uma sequência de toledotes, que indica a ideia seguinte. Qual a ideia de Moisés? É mostrar a origem das coisas, como as coisas começaram. Ele vai usar uma linguagem de expressão, é livro das origens. Porque, veja, isso combate o que nós conhecemos no meio humanista de chamada tradição oral. A tradição oral, ela existiu? Existiu, mas ela é a perene revelação de Deus? Não. Porque nós temos, por exemplo, no capítulo 5, diz que havia livros da genealogia de Adão. Então, eu tenho livros, eu tenho fontes históricas, narradas, escritas, que me levam a entender isso. O que foi que Moisés fez? Organizou todo esse material de maneira seletiva. Recomendo a leitura do livro Ele Nos Deu Histórias, do Richard Pratt, um livro excelente, que vai trabalhar essa perspectiva que você levantou, Alexandre. Então, um texto bíblico, ele tem que ser lido da maneira como o autor, e por isso tem a questão da intenção do autor, busca a intenção autoral, o sentido único do texto. Você tem que ir atrás do sentido único do texto. Aí eu estou lendo Apocalipse. Apocalipse é um livro realmente simbólico, ele é simbólico, mas nem sempre a interpretação dele é simbólica. E nem sempre a interpretação dele é só literal. Deu para entender aqui, né? Deu. Okay? Eu tenho aqui, pastor, um comentário bíblico de Apocalipse, sem querer interromper sua aula, rapidinho. Aí diz assim, que existe algo fantasioso, né, envolvendo o Apocalipse. Ao longo de séculos, acumularam-se ideias puramente humanas, que tentam explicar o livro erradamente, chamado de livro enigmático, ou livro misterioso. Sim. Apocalipse é revelação. E de quem? De Jesus Cristo, conhecedor de tudo, para quem o futuro não é obscuro, o autor diz. Eu achei bem interessante isso. Uma outra recomendação que eu faço procura o livro Apocalipse Ontem e Hoje, de Júlio Andrade Ferreira. É um livro antigo, mas um livro muito bom. Ele vai fazer a interpretação dentro dos fatos históricos do primeiro século do livro de Apocalipse. É um livro muito interessante. Ok? Mais alguma colocação, gente? Mais alguma pergunta aqui? Olá, seguindo aqui, viu? Briggs lembra que o próprio evangelho é uma bênção divina envolta em julgamentos. Prediz uma bênção divina, prediz a vitória final da semente da mulher sobre a serpente após o conflito em que ambas as partes serão feridas. Então, você tem lá, note que o conflito de Gênesis 3,15 é colocado, lembre que não é um só que fere e o outro sai ileso. Ambos são feridos. Né? E a gente tem várias implicações disso, né? Por que está desta forma no texto? Né? Por que está assim? Primeiro, para lembrar da mulher da sua responsabilidade dela ter guardado a palavra original do Senhor. Porque pela ausência de guardar a palavra de Deus, trouxe sofrimento ao mundo. Né? E segundo, a lembrança ao arqui-inimigo, por assim dizer, eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar, Satanás, lembrar ele que Deus, ele pune quem faz
aqueles errarem. Aliás, a Escritura vai dizer isso, né, ao longo de toda a sua revelação. Então, nessa concepção, percebe-se que a mensagem de Gênesis 3,15 é uma mensagem ampla que comunica juízo e graça aos pecadores que se encontram escondidos entre as folhas colhidas para cobrir a nudez que ora estava revelando a ausência da comunhão com Deus. E aí, gente, é interessantíssimo isso aqui. Porque, por exemplo, quando você chega na narrativa de Gênesis, no versículo 8º, diz que a voz do Senhor passeava pelo jardim. E aí, se você pegar a análise literária, no sentido do recurso da chamada prosopopeia, o que é a prosopopeia? A prosopopeia é quando você usa elementos inanimados e dá a ela sentidos, ou sentimentos, ou ações, ou formas humanas. Voz não passeia, né? A gente sabe que voz não passeia, mas a maneira poética, e por isso que o Salhamer, ele é bom nesse sentido, ele vai trabalhar isso de maneira muito interessante. A voz que passeia no jardim. Se você tomar no aspecto teológico essa voz que passeia, a voz que passeia é o verbo de Deus. Então, quem vem falar com Adão é a segunda pessoa da divindade, segundo alguns eruditos, inclusive os puritanos entendiam isso, né? É Jesus Cristo que é a fonte da revelação de Deus ao homem, e é ele que vem falar com Adão. E ele pergunta a Adão, Adão, onde tu estás? E Adão disse que teve medo quando ouviu a voz do Senhor. O homem tem medo, e aí isso vai levar para a gente fazer teologia bíblica aqui. Você vai ter lá o povo de Deus no cume do monte, lá no pé do monte, lá no cume do monte, os trovões, a voz de Deus sendo falada nos 10 mandamentos, e o povo com medo aqui embaixo. Né? A voz de Deus, ela troveja, Salmo 29 vai falar sobre isso de maneira muito interessante. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que essa questão, ela é estabelecida. Então, este homem vai ser procurado. O Van Groningen vai dizer o seguinte, que este homem é procurado para externalizar a sua confissão, confessar o seu pecado. Né? Mas Adão, ele procura se esconder de todas as formas, inclusive criando a chamada teologia da culpa, né? Da transferência de culpa. A mulher que tu me destes, me deu deste fruto, eu comi e pronto. Então a culpa não é minha, a culpa é da mulher. Ele vira para a mulher e disse, mulher, o que é isso que você fez? A mulher disse, não fui eu, não. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Peraí, a serpente que eu comi. Aí ele se diz, por que você fez isso? E aí começa a sentença sobre a serpente. Então você tem essa estrutura do pensamento bíblico estabelecido para revelar, de fato, essa ausência da comunhão com Deus, como Adão e Eva tentaram colher as folhas, né, para poder fazer isso. Detalhe, quando você estuda a narrativa bíblica dessa passagem, a gente pensa de maneira imediata que Gênesis 3,15 é digamos assim, a palavra final da redenção. Veja, a palavra, ela vem acompanhada com ato. Qual é o ato? Quando o animal é imolado e coberto a nudez desse casal. Ok? Então é importante a gente pensar dessa perspectiva. É digno de nota que Hessenberg diz, né? Hessenberg é um grande teólogo, foi um grande teólogo da igreja reformada, né? De tradição reformada, holandesa, mas aí luterana, de influência luterana. Ele vai dizer o seguinte, que a primeira predição messiânica, proferida imediatamente após a queda de Adão, é também a mais indefinida. Porque você não sabe exatamente quando é que isso vai acontecer. Né? Aliás, o doutor Tramplonk, naquele livro lá, Como Ler Gênesis, ele vai mencionar esse fato de maneira interessante. Ele vai dizer o seguinte, que os primeiros ouvintes não sabiam, de fato, o que estava ali diante deles. Não sabia, de fato, o que estava ali diante deles, né? Não sabia se ia acontecer agora ou se ia demorar, né? De igual Hessenberg, ele vai dizer exatamente isso. Porém, essa passagem tem ocupado a mente dos mais diversos eruditos na tentativa de compreendê-la. E, é claro, a nossa aula não vai fazer com que você compreenda de imediato a passagem, mas vai te ajudar no caminho da compreensão. No auge da crítica contra o Antigo Testamento, as pessoas tendiam a fazer a abordagem puramente alegórica dessa passagem. A alegoria tomou conta dessa passagem durante muito tempo.
Entretanto, existe aqui uma unidade e uniformidade na interpretação de uma passagem conectada. Com o versículo 14, ela está conectada com o versículo 14 de maneira interessante. Mas a interpretação alegórica, ela é impossibilitada pelas seguintes considerações. A passagem encontra-se num livro de caráter estreitamente histórico. Entenderam aqui? Então, aquela interpretação liberal, né, dos teólogos liberais, que aí é uma etiologia, é apenas contando a história da humanidade. Adão e Eva não são pessoas reais, verdadeiras, mas são símbolos da humanidade. A serpente não é a serpente de fato, mas é símbolo da maldade. Essas coisas que o povo gosta de dar símbolo, né? Símbolo, vai criando símbolos para não encarar a realidade, não se encontra no texto, porque o texto ele é eminentemente histórico, tem um caráter histórico. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Não, pastor. Ok, vamos seguir aqui, tá? A soberania de Deus no próprio Evangelho. Gente, quando chegar 9h30 do intervalo, 10 minutos, a gente volta, tá, gente? Tá. A soberania de Deus no próprio Evangelho. A primeira nota que deve ser destacada nessa passagem é a soberania de Deus na história da redenção. Percebemos que essa soberania no estabelecimento do conflito. Porque, assim, quando eu trabalho a narrativa bíblica, e quando eu olho para esse texto especificamente, eu preciso entender que esse texto, ele está dentro de um arcabouço muito grande. Qual é o arcabouço? Satanás tenta o casal edênico para mostrar que... E qual é a motivação que ele coloca, na verdade? Né? Qual é a motivação que ele coloca, na verdade, no coração de Eva? A motivação é que Eva será igual a Deus. Eva não estava contente de ser vice-regente, está sendo debaixo da autoridade masculina, da autoridade divina e tal. Então, Eva, de alguma forma, e de um ponto de vista muito claro, ela é seduzida pelo desejo de ser Deus. Aliás, a humanidade vive sendo seduzida pelo desejo de ser Deus, né? Se você estuda, por exemplo, a vida de Calígula, você vai descobrir que Calígula ele começa a incitar essa ideia de ser Deus e ser divino entre os homens. Então, esse homem, ele cai, né? No caso, Adão e Eva, eles caem porque eles querem usurpar o trono de Deus, né? Serem soberanos. E aí, o que é que acontece? Deus, e aí, Adão e Eva caiu, pegou, e agora? Deus perdeu o controle da história. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, gente, não está aqui na aula não, só estou puxando aqui na mente, lembrando, mas a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, vai dizer o seguinte, que a providência de Deus se estende de tal maneira à queda de Adão que não poderia acontecer de outra forma. Então, o que a gente tem dentro do contexto da Escritura? É que, quando Adão cai, Deus ele não perdeu o controle da história. Nós percebemos essa soberania no estabelecimento do conflito entre a semente da mulher e a semente do maligno. No texto original está declarado o seguinte, veiabear, né? Veiabear. Colocarei inimizade, é uma palavra só, né? Colocarei inimizade. Deus, nesta passagem, coloca uma antítese absoluta. E aí entra o grande ponto, né? Quem gosta de ler Francis Schaeffer, por exemplo, né? Eu gosto de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer muito fala a respeito da antítese, no Deus que intervém, na morte da razão e no Deus que se revela. Nessas 3 obras, nessa trilogia, o Schaeffer fala constantemente que o cristão ele é uma antítese ao mundo porque ele tem a verdade com V maiúsculo, né? A verdade absoluta, por assim dizer. A Nancy Pearcey também vai discutir isso lá na sua obra Verdade Absoluta. Aqui, essa passagem estabelece a antítese absoluta entre duas descendências, né? Note como a ênfase ela é bem estabelecida. Quem? Eu, Deus, colocarei. É Deus quem coloca a inimizade. O incrédulo não gosta de você, não tem a sua amizade. Pensa aquela pessoa que não é crente, que é muito carinho, eu sempre digo isso aqui na igreja, né?
Eu tenho minha mãe. Minha mãe mora em Recife. Minha mãe, ela não é crente. Minha mãe me ama de muito coração. Ela me ama porque eu sei que ela me ama. Mas ela não me ama, não me ama como deveria me amar se fosse crente. Porque ela é dessa outra semente que odeia o evangelho, odeia a palavra de Deus. Aqueles que não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, têm essa semente nesse sentido aqui. E aqui você vai ter esse conflito histórico colocado. Aqui, quando diz eu colocarei, aponta para a soberania de Deus, isso implica que o Senhor não perdeu o controle da história. Quando o mundo harmonioso caiu diante da transgressão de Adão pela investida de Satanás. Deus, ele assegura aos personagens do drama da queda que ele continua mantendo o senhorio da história. Não vá pensar que o conflito entre crente e incrédulo é uma coisa fortuita, é uma coisa do acaso, é uma coisa, assim, de opção de religião. A gente diz muito isso, né? Não, não é opção de religião, né? É a vontade soberana de Deus, foi a vontade soberana do Senhor. Agora, note o seguinte, no início, e aqui eu vou voltar aqui só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Eu vou voltar só para a gente contornar aqui essa ideia aqui. Aqui, tá vendo essa... deixa eu ver se eu consigo... Não sei se eu consigo desenhar, marcar. Deixa eu ver se eu tenho aqui como fazer isso. Pronto. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó. Né? Essa letra aqui, ó, gente, é conhecida como VAV. Essa letra aqui é VAV. Aqui o VAV. Esse VAV, gente, ele é usado aqui, está sendo usado aqui com uma função específica, tá? O VAV colocado no início da ação indica a ação imediata. Vocês entendem? Esse VAV, ele é colocado lá para indicar ação imediata. Ou seja, no sentido, não é aquela coisa assim, Adão caiu, pecou e vai esperar um tempinho para poder receber a sentença, o Satanás vai esperar um pouquinho para receber a sentença. Não. Aponta aqui que a maldição foi pronunciada, a sentença, né? Apontando que assim que a maldição foi pronunciada, a sentença passou a ser executada. Entende? A maldição disse assim, você vai acontecer isso com você. E ela já começa a ser executada. Deus coloca a inimizade no texto original. Essa palavra Eba, que aparece aqui. Essa palavra Eba aqui, ó. Esse termo ele é empregado que significa hostilidade. Entende? Adão e Eva, eles agora olham que Deus estabelece uma hostilidade entre as duas, entre a semente e entre a descendência. A inimizade é estabelecida e é determinada pelo Senhor Deus. Nesta fala divina, nós encontramos algo muitíssimo importante e pressagioso, e repleto de importância para o futuro. Aqui é o Briggs novamente. O Briggs, ele lembra que quando você lê essa narrativa, e quando você percebe a implicação dela, é que o que está declarado é algo que é pressagioso, é um presságio futuro, repleto de importância para frente. Por isso que é uma profecia messiânica. Na declaração, vemos tratar-se de uma hostilidade intencional, não é meramente hostilidade, mas assim, Deus estabelece essa hostilidade, mas é o agente de hostilidade que vai praticar este ato. Ou seja, tanto o ato de chegar e ferir o calcanhar, bem como o ato
de esmagar a cabeça. É intencional. Ou seja, a vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre Satanás, é o que nós vemos mais à frente no Novo Testamento, é um ato intencional da vontade deliberada de Deus. Como é que nós sabemos disso? Vá até o jardim do Getsemane. E lá no jardim do Getsemane, você vai ver a vontade deliberada de Deus em esmagar a cabeça da serpente. E a vontade deliberada de Deus é que o seu filho sofra o ataque mortal. As duas ações estão debaixo do controle de Deus. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma colocação? O Otávio levantou a mão. Fala, Otávio. O pastor, essa leitura dessa inimizade entre esse, eu vou chamar assim, povo de Deus e povo, né, povo que não é de Deus, eu vou ficar assim, deixa assim, desse jeito. É Descendente da mulher e descendente da serpente, né? Isso, pronto, essas duas categorias aí de pessoas, acaba sendo muito evidente nos textos do Antigo Testamento, que são justamente aqueles textos que são, eu não vou falar difíceis, né, mas aqueles textos que são um pouco complicados da gente explicar para outra pessoa do ponto de vista humanista. Por Sim. exemplo, as guerras que existiam ali entre os povos, né, o povo de Israel e outros Os povos. amalequitas, por exemplo. Hoje na devocional eu trabalhei um texto assim. Isso, exatamente. A gente, tipo assim, a gente que é cristão, volta e meia, a gente lidar com, por exemplo, amigos, assim, pessoas que a gente conhece, que fazem alguns questionamentos, justamente por esses textos, que do ponto de vista humanista, eles parecem ser estranhos. Por quê? Sim. Porque, às vezes, existe a ordem direta de Deus para nenhum tipo de nenhuma guerra, né? E se a gente for prestar atenção, os textos do Antigo Testamento, né? Desde o vou falar confronto, mas não foi bem um confronto, né? Confronto entre Israel e os egípcios e os outros povos. Todos eles têm a ação direta de Deus nessa inimizade e também numa rejeição direta de Deus daqueles outros povos, né? E não Sim. Sim. realmente, por exemplo, como o senhor próprio falou aí dos amalequitas, tem textos que literalmente Deus mandou exterminar aquele pessoal, né? Sim. Do ponto de vista humanista, é muito difícil a gente, não é que é difícil, né? Mas a gente sempre fica meio assim receoso, digamos assim, de falar sobre esses textos, mas justamente eles são reflexo dessa inimizade aí que está aí em Gênesis, né? E Sim. que Sim. é uma coisa que não é tão evidente assim. Eu acho que para mim caiu muito a ficha nessa aula, né? Sim, Assim, que bom. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Tem um livro muito bom, Otávio. Eu acho que o Roberval deve lembrar desse livro. É um livro muito procurado na época lá, quando ele trabalhou na Luz e Vida. É o livro E Quando Deus Mandou Matar. Né? Então, é um livro que vai lidar com esses textos que você falou, só que ele vai tentar responder a pergunta humanista. Né? E a questão é teológica aqui mesmo. A questão é teológica. Não tem outra abordagem. Você consegue entender agora o texto, os outros textos que falam do povo de Deus lutando contra as outras nações, dentro dessa perspectiva da inimizade que é estabelecida pelo próprio Deus. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Não, pastor. Ok? Então, nós vamos dar o nosso intervalo, tá, gente? Daqui a pouco nós voltamos. Deus abençoe. Amém.
Vamos lá. Gente, voltei aqui. Tem alguém na sala? Ok, pastor. Ok. Ok, pastor. Muito bem. Ok, pastor. Por aqui Amém. também. Tem alguma dúvida, gente? Não é? Vamos seguir aqui. Então, essa inimizade entre as duas partes é designada de forma clara e respectivamente. A inimizade entre ti, ou seja, a serpente ou Satanás, e a mulher, Eva. Entre o seu descendente, o filho da promessa, e sua descendência, os inimigos do filho da promessa. Assim, o conflito cósmico foi estabelecido. Deus, ele é o soberano. Deus, ele é o soberano, que estabelece esse conflito entre os entes da história da redenção. A natureza e extensão em que essa inimizade deveria existir e afetar o próprio cosmos, a humanidade e o mundo angelical, vem dando motivos para discussões e desacordo. Ressalta-se que foi o próprio Deus quem declarou essa inimizade, dizendo que ela estaria presente, né? Até que Satanás e os seus seguidores fossem esmagados. Então, esse é o conceito básico que você tem na teologia do texto. Então, quando você olha para o texto, você consegue ver no texto que essa inimizade é estabelecida pelo Senhor, onde estaria esses dois elementos em total conflito, estabelecendo que
esse conflito estaria presente na história até que Satanás e seus seguidores fossem esmagados. Então, não é só Satanás esmagado na cruz do Calvário, mas os seus seguidores também, né? Por isso que Paulo ele vai discutir lá, 1 Coríntios capítulo 15, essa questão de o último inimigo ser vencido é a morte, e que ele, de fato, lá em Apocalipse vai falar sobre todos aqueles que seguem a Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ok? Alguma pergunta nesse primeiro tópico da aula, gente? Acho que não, pastor. Ficou claro, né? Vamos lá, a natureza da inimizade. Ela, ou seja, a inimizade, ela é uma hostilidade abissal, significativa. Pois o Senhor impôs essa hostilidade e dessa forma estabeleceu o grande abismo entre ele mesmo e Satanás. Entre os que estão do seu lado e os que estão do lado de Satanás. No contexto do texto anterior, pode-se observar que Deus, o que é que Deus faz? Deus pronuncia uma série de maldições aos atores dessa cena do drama da queda do homem. Eu gostaria que alguém lesse o versículo 14 aí da passagem de Gênesis 3. Alguém está com a Bíblia aí? Gênesis 14, de Gênesis 3. Não, desculpe. Versículo 14 de Gênesis 3. Então, o Senhor... Pode ler. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então você percebe aí que é uma palavra de maldição a Satanás. No versículo 5 e no versículo 15, ele continua essa maldição, só que essa maldição tem uma tônica de esperança. A gente vai ver isso mais à frente. A inimizade entre as duas descendências é real e permanente. Ela se manifesta de diversos aspectos. Primeiro, no conflito espiritual. A descendência da serpente representa o mal, a tentação e a rebelião contra Deus. Já a descendência da mulher representa o bem, a fé e a obediência. Essa dicotomia se traduz em um conflito espiritual que permeia toda a história humana. Então, esse conflito, ele é um conflito espiritual. Por isso que Paulo, lá em Efésios, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê? As potestades, né? E contra os filhos da desobediência. Então, haverá esse conflito constante no mundo, no campo espiritual, especialmente, no campo físico, do sofrimento e do sacrifício, como nós vamos ver agora. Porque nós lemos não apenas o fato de que Cristo, né, eu estou colocando aqui Cristo, mas o Filho prometido será ferido, e aí é interessante porque é o Filho prometido, né? Você vai ver em toda a história da redenção, a semente de Satanás se levantando contra a semente da mulher. É o caso de Caim se levantando contra Abel, né? É esse caso lá que você percebe. O sofrimento e sacrifício, a promessa de vitória da descendência da mulher, não se dá sem sofrimento. O calcanhar ferido simboliza o sacrifício necessário para alcançar essa vitória. Ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz é a expressão máxima desse sofrimento, representando a derrota definitiva do mal. Esse conflito, ele revela que essas duas sementes se ferirão mutuamente. É nos dito que a semente da mulher será golpeada, esse é o sentido lá, né? Tu lhe ferirás, tu golpearás, ou será ferida no calcanhar. Isso revela o caráter traiçoeiro e enganador do oponente. Tá? Veja, embora seja Deus que determine, essa determinação vai revelar esse caráter traiçoeiro e enganador do oponente. O agarrar o calcanhar fala da sagacidade. Lembra lá? Gênesis 3 começa com... Gênesis 3, versículo 1. Alguém lê, por favor. Gênesis 3, 1. Lê aí. Veja lá o que é que diz.
Alguém com a Bíblia? Vou ler aqui, pastor. Pode ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que coisa, né? Note que a narrativa começa colocando para nós, caracterizando o personagem da serpente. Ele é sargaz, ou ela é sargaz, né? E isso é confirmado no agarrar o calcanhar. Fala da sagacidade e engenhosidade de Satanás na sua estratégia de ferir a semente da mulher. É a tentativa de impedir a proliferação da verdadeira vida. Lembra lá quem é Eva? Mãe da vida. A tentativa será de que esta mãe da vida produza uma vida que não consiga restaurar o cosmos. Né? A proliferação da vida que pode trazer novamente o sentido ao mundo caído do casal edênico. Veja que coisa interessante, né? Há uma preciosidade aqui. A gente lê o texto, irmãos, e a gente passa batido na leitura do texto. A gente quer encontrar uma mensagem messiânica, mas a gente não encontra, a gente não consegue olhar o campo periférico da mensagem que ela está nos informando. Nos informando. Essa declaração, ela encontra eco, qual a declaração? De ferir o calcanhar. Ela encontra eco nas escrituras quando descreve a ação de outro personagem que posteriormente se torna significativo na história. Ok? Observemos mais uma vez o texto original. Esse aqui é o texto original, tá, gente? Texto hebraico. Aí eu tenho a expressão do texto hebraico aqui, né? E ela golpeará, aqui, ó, gente, golpeará, né? A cabeça. Roché, né? Roché. E aqui, ó, Veata, né? E tu, ó, o Vav novamente aqui, só que aqui sendo usado de maneira conjuntiva, né? No sentido aditivo, né? No caso aqui é aditivo aqui, e tu, aqui, ó, agarrará para ferir o calcanhar. Yakev. Yakev. Ok? Agora, eu gostaria que alguém lesse Gênesis 25, 26 agora. Gênesis 25, 26. Adiante a sua Bíblia. Chega lá em Gênesis 25, versículo 26. E leia para mim. Ah, ok? 25, 26, é? Pode ler, Levi. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque 70 anos quando Rebeca luz deu à luz. Isso, muito bem. Isso mesmo. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui. Olha que coisa interessante, né? Diz que ele nasceu, né? Nasceu. E o irmão dele, né? Caim nasce, e o irmão dele nasce o quê? Olha a palavra aqui, ó. Se você notar, apenas uma única diferença presente aqui. É o bet. Você tirou o bet, você tem a mesma palavra que aparece em Gênesis 3,15.
A mesma palavra para calcanhar aparece aqui para a ação de Jacó em segurar a mão, o pé do seu irmão, o calcanhar do seu irmão. E aí, por isso, aqui ele recebe o nome, ó, Shemou, né? A palavra nome aqui, ó, no hebraico. Shemou. O que é que ele recebe? O nome de Yaakov. Olha que coisa linda. Yaakov. Né? Que aqui você só tira, sabe o quê? O iode, aqui, ó. Tirou o iode. Você tem o nome lá, ó. É o mesmo nome. Yaakov, Yaakov. Tirou os sinais monsoréticos, né? Você vai ter a mesma palavra. Aí você pergunta, tá, pastor, e o que isso significa para a gente, né? Lembre-se que Gênesis 3,15, ele é uma passagem que é messiânica, que mostra a ação do rei soberano, Jesus Cristo, mas também mostra a ação de Satanás. Notemos que a palavra calcanhar indica uma ação furtiva, enganadora do seu agente. No caso em tela, a serpente, como nós vemos lá em Gênesis 3,15. A natureza traiçoeira da ação da serpente é declarada aqui. Isto é replicado posteriormente na revelação bíblica, ou seja, a ação furtiva e a ação enganadora, na narrativa de Gênesis sobre os dois gêmeos mais conhecidos da história da humanidade, Esaú e Jacó. Notemos que a narrativa do capítulo 25 diz que o filho mais novo nasceu agarrando aos pés de seu irmão. E a ênfase interessante é como se ele pegasse para colocar de volta Esaú dentro do ventre e ele sair primeiro. Ele quer sair primeiro. Né? Ele quer ser a prioridade. E ele faz uma ação de agarrar. Né? E aí nós temos aqui agora as três palavras, né? A mesma palavra com... Deixa eu subir aqui, gente, só... Então, eu tenho aqui, ó, o ato de agarrar os pés é enfatizado pelo uso do termo Yakev, que aparece lá no texto de Gênesis 3,15. Aqui só tem esses sinais maçoréticos diferentes. Yakev, né? Aqui eu já tenho lá Baakev, né? Baakev. Baakev. Aí eu tenho agora a preposição do beit aqui, ó. Aqui no texto. Ok? Então, e depois eu tenho o nome do indivíduo, Yaakov. Yaakov. Tirando aqui, você tem a mesma... Note que é a mesma raiz, gente. A mesma raiz. A mesma palavra. Note que o nome de Jacó é o mesmo nome empregado em Gênesis 3,15. A ação furtiva de Jacó ilustra, de modo reverso, a ação da serpente. Pois ao longo de toda a sua jornada, buscará enganar e ferir furtivamente o descendente da mulher. Jacó, ao longo de sua jornada, ele não ferirá seu irmão, nós sabemos disso, mas ele vai furtivamente roubar e enganar seu irmão, seu sogro. Você vai ver a vida de Jacó é marcada por essa ação furtiva. Então, quando Moisés ele usa o mesmo termo lá em Gênesis, ele está replicando para nós, ensinando para nós, mostrando para nós, que a ação de Satanás nesse quesito, a serpente, ela é furtiva, uma ação furtiva, enganadora, né, desdenhadora, por assim dizer. Nesse sentido, o descendente prometido sofre a ação furtiva de Satanás, é ferido mortalmente. A pergunta que se levanta diante dessa passagem é como a cabeça da serpente será ferida ou esmagada, e como o calcanhar da mulher será ferido. Essa temática é desenvolvida na progressividade da revelação, mostrando que haverá este conflito que se identifica-se, né, na proximidade da chegada do descendente da mulher.
Tanto é o fato que você vai ver na história da redenção, a questão ligada à semente da mulher sofrerão, de fato, grandes penalidades, né? É um Josias que sofre a questão lá da matança, é um Moisés que sofre a questão lá da matança, né? É o próprio Cristo, quando vê o mundo, tem a questão da matança, ameaça sobre a sua vida. Então, todo esse projeto revelacional divino apresenta exatamente a confirmação de Gênesis 3,15 como sendo o elemento profético messiânico. Alguma pergunta aqui sobre o que nós acabamos de aprender e estudar aqui, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar, Otávio. Se levantou a mão, pode falar. Pastor, uma coisa interessante, né? Tipo assim, que, no caso Jacó, ele acabou tendo uma ação, né, uma atitude ao longo da vida dele que caracterizaria ele como sendo um inimigo, né? No caso, já que ele, ele teve essa atitude furtiva, né? Ele furtou ali a primogenitura do irmão, né, Isaú. E até um certo momento da vida dele, ele tinha esse caráter, de certa forma, perverso, digamos assim, né? Sim. Um caráter ruim. Só que a gente enxerga, né, mais para o final da vida dele, a ação de Deus redentiva, no meu ponto de vista, né? Eu, senhor, me corrija se eu estiver errado, né? Uma ação já redentiva de Deus com relação a Jacó, principalmente quando muda o nome dele, né? De Jacó para Sim. Israel. Então, eu acho acaba sendo interessante, por quê? Porque esse mesmo Jacó, que ele tinha uma característica de rebeldia, né? Ele tipo assim, ele acaba nos representando, a gente enquanto, como o Paulo fala lá no livro de Tito, né? A gente era rebelde, a gente era Inimigo, né? inimigo de Inimigo. Deus, né? Até o ponto de que Deus nos lavou ali com seu espírito, né? O seu Espírito Santo, no lavar regenerativo, como ele usa o termo lá na nossa tradução. E aí a gente passa a ser amigo de Deus, né? A gente passa de inimigo de Deus para amigo de Deus. Aí a Jacó acaba representando na sua pessoa, né? Essa característica redentiva do cristão, né? De Deus para o cristão, né? Para o homem caído e rebelde, que se torna aí já tem paz com Deus, né? Pelo menos eu acabo enxergando isso aí. Ok. Na verdade, quando você olha para essa questão, você consegue perceber com mais clareza a ação de Satanás em Gênesis 3,15. Lembra lá? Quem é escrito primeiro, né? Dentro do processo revelacional, vai sendo escrito primeiro os primeiros capítulos de Gênesis, né? Depois os últimos capítulos. Então, ele é escrito primeiro, e quando ele é escrito depois, então ele vai. Aí é como se ele fosse um eco, né? Trazendo um holofote apontando para o seguinte: ó, a ação de Jacó, a ação furtiva de Jacó, ela ilustra a ação furtiva, enganadora da serpente. Porque essa é a qualificação que Satanás tem, né? Ele é enganador, ele é acusador, ele é mentiroso, ele é assassino. Então, essas qualificações pertencem apropriadamente a Satanás. E do ponto de vista de Deus mudar o nome de Israel, né? De Jacó para Israel, você vê aquele que aprendeu a lutar com Deus, né? O nome de Israel. Então, essa ideia que você tem dentro do contexto da escritura, né? Nesse processo revelacional, ok? Alguma outra pergunta, alguma outra colocação, gente? Vocês podem ficar à vontade, viu? Pastor, Pois não? é Alexandre. É Alexandre. Fala, Alexandre. É só uma pequena dúvida aqui. Eu sei que o texto bíblico jamais erra, né? Que a palavra de Deus ela é inerrante. No versículo 31 desse capítulo 25 de Gênesis, diz assim: Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Aí no versículo 34 diz assim: Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então o texto realmente está dizendo que o primogênito era Esaú, não é isso? Sim, sim. Bom, mas aí Esaú, por algum motivo, né, que o texto realmente revela, passou essa primogenitura para Jacó.
né, por um prato de alimento, de lentilha, né, como diz o texto. Na verdade, não é que nós não sabemos o motivo. O motivo é muito claro, né? O motivo é muito claro, Sim, né? mas Jacó, ele, mais uma vez, usa o expediente furtivo. Por quê? Porque ele sabe que seu irmão está com fome. E naquele é contexto, ele não podia negar um prato de comida ao irmão. Mas ele isso, usa isso para roubar o direito de primogenitura do irmão. sei. A Pode continuar. pergunta é a seguinte, a pergunta Pode é essa. continuar. Mas será que no ventre da mãe deles, né, de Rebeca, né? Será que lá Sim. no ventre dela o Jacó não teria sido gerado primeiro? Eu não sei se já aconteceu de alguém fazer essa pergunta ao senhor, né? Ou se o senhor mesmo já estudou isso, não sei. Será que ele não foi gerado primeiro lá no ventre e no futuro, quando eles já estavam adultos, ele passou a ser, ele teve essa primogenitura, né? Roubou essa primogenitura de Esaú. Eu acho que deu para entender, né? Mais ou menos. Entendi. A sua pergunta é o seguinte: será que lá no ventre, que a gente não está vendo o ventre, né? A gente não está vendo o ventre, né? A gente não Então, sabe, né, disso. será que quem foi gerado primeiro não foi Esaú, né? Não foi Jacó? Não. E por que não? Porque o texto, o próprio Deus diz no texto sagrado que ele era o primeiro. O texto diz que ele saiu o primeiro, Certo, né? certo. Então, o texto diz que ele é o primeiro. Se ele fosse o segundo, o texto sagrado diria, no ato da geração. Não importa se foi gerado, se foi de pão. Esse é o ponto, né? O ponto é que o texto diz que foi o primeiro. E não posso dizer assim, será que foi? Então eu estou colocando em xeque o que a Escritura estabelece e diz que foi. A Escritura diz que foi, a gente submete ao texto. Não estou dizendo que é isso que você está dizendo, estou colocando a Escritura em xeque. Aliás, você ressaltou isso muito bem. Não, Vamos dizer estou assim, entendendo. mas do ponto de vista bíblico e daquilo que Deus não vai mentir, né? Deus não vai mentir. Sim, claro. Né? Então, Deus disse que era, então eu fico com o que Deus disse. Essa questão de especular se foi, se gerou, se não gerou, eu não entro nisso. E eu entendo a preocupação em É relação a melhor a isso. gente ficar só com aquilo que está realmente revelado, né? Como diz Já que está Deuteronômio 9. revelado. Está revelado. A Escritura diz, né? O que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá certo, pastor. Obrigado. Ok? Mais alguma outra colocação, alguma outra pergunta, gente? Levi aqui, posso falar? Pode falar, Levi, pode falar. Dentro dessa questão aí levantada por Alexandre, biologicamente, assim, né, dá a subentender que os dois foram gerados no mesmo tempo. Porque quando são gêmeos, basicamente, se a gente for poder entender dessa maneira, eles são gerados no mesmo tempo. E caso da medicina que gêmeos nasceram em tempos diferentes, é quando estavam em placentas ou bolsas diferentes. E esse é um caso Sim, muito raro acontecer. Aí no caso de Jacó e Esaú aí, é como ele já nasceu pregado no pé dele, basicamente, né, segurando pelo calcanhar, isso indica que eles estavam compartilhando o mesmo desenvolvimento. Então, assim, pelo propósito de Deus, Esaú saiu primeiro, né? Aí depois veio Jacó. Assim, tô falando da parte da biologia, né? sim, exato. Exatamente, o caminho é esse, assim, é plausível, né? É um caminho plausível, Deu para entender, sim. ok? Mais alguma outra colocação, gente? Vocês já tinham pensado nessa questão da ação de Jacó e a ação da serpente? Como uma coisa furtiva? Você percebe como o texto ele constrói, né? A mesma palavra. É a mesma palavra que você encontra lá, né? Então, indicando essa ação furtiva, apresentando essa ação furtiva de Satanás e a ação furtiva de Jacó, né? Vamos seguir aqui. Lembra-nos que Deus dirige sua palavra em 3 momentos significativos. Primeiro, ele fala à serpente, Gênesis 3, 14 a 15. Segundo, ele fala à mulher, Gênesis 3, 16. E, por fim, ele dirige-se a Adão, Gênesis 3, 17 e 19.
Isso consiste no palco para o desenvolvimento da história redentiva, no qual se desenvolve a batalha das duas sementes. Longman nos lembra que isso é resultado da antítese já estabelecida pelo Senhor e pelo desenrolar da história bíblica. Logo, vemos que a humanidade é dividida em dois grupos, aquilo que Otávio levantou aqui, né? Os piedosos e os ímpios. Então, os piedosos e os ímpios são esses dois grupos que estão estabelecidos. Em terceiro e último lugar, o que nós aprendemos aqui? A promessa da redenção. Apesar do sofrimento, a promessa de Deus garante a vitória final sobre o mal. A descendência da mulher, culminando em Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente, restaurando a comunhão com Deus e libertando a humanidade da escravidão do pecado. Veja, Henry Lau, no seu livro O Evangelho em Gênesis, que foi depois remodelado para Cristo em Gênesis, Henry Lau lembra que estas foram as primeiras palavras da graça ao mundo perdido. A sentença de maldição e de juízo sobre a serpente encontra lugar também na promessa da salvação aos pecadores que necessitam da graça do Senhor. Quando nós levamos em conta o contexto anterior da queda, devemos lembrar as palavras de Briggs. Briggs lembra: a serpente é evidentemente algo mais do que a serpente animal. A inteligência, a concepção, a fala e a conhecimento superiores aos do homem ou da mulher. A mulher sábia que tinha que lidar não com uma mera serpente, um dos animais do seu domínio, mas com um poder superior, uma inteligência espiritual, que havia entrado no jardim em hostilidade ao seu Criador, com o propósito declarado de libertar o homem da servidão. Qual é a ideia que Briggs está colocando para nós? Briggs está dizendo o seguinte: olha, Eva ela não tratou com uma mera serpente, uma serpente comum, mas uma serpente que estava influenciada por Satanás, que entrou naquele mundo e causou hostilidade ao Criador, confrontando o Criador na sua coroa da criação. E aí, qual era a ideia dele, de Satanás? Declarar, libertar o homem da servidão a quem? A Deus. Satanás sempre tenta tirar de nós as algemas do Senhor. Salmo 2, lembra lá? Salmo 2 diz assim: olha, sacudamos de nós as suas algemas, né? Então, só que a gente vai analisar também dentro da perspectiva messiânica. É na promessa de liberdade, e aqui é importante, tá? Que o homem se torna prisioneiro por causa da sedução de Satanás. Satanás diz assim: vocês vão ser que nem Deus, serão livres. E a sentença divina pronunciada contra Satanás, a mulher e, por fim, o homem, dá lugar ao mesmo tempo a uma promessa de redenção, na figura do mediador do pacto, gerando a expectativa messiânica. Quando é que aparece essa expectativa messiânica? Quando essa palavra é pronunciada. Não é de outra forma, não é de outra maneira. Nessa perspectiva, nós encontramos novamente a palavra de juízo, dirigida para a serpente na sentença do esmagamento da sua cabeça. No texto hebraico, você tem lá Yeshuk Veka Roché, né? Ou seja, eu esmagarei, ele esmagará a sua cabeça. E a razão dessa ação é porque a serpente, instrumento de Satanás, instigou o casal à queda e à desobediência, conforme pressupõe o versículo 14 de Gênesis 3. Porque ele pergunta: por que tu fizestes isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Isso evidencia que o Senhor considerou a serpente como seu primeiro e grande oponente, a ser tratado como tal. Assim, o primeiro assunto a ser tratado é a reversão da queda da humanidade e os seus efeitos ominosos. Ou seja, quando você lê a narrativa, você percebe que a narrativa deixa claro que Deus identificou Satanás como aquele oponente que vai tentar destruir todo o seu projeto. Mas a primeira coisa que ele garante é a certeza da vitória do descendente da mulher. Ou seja, a reversão da queda acontece na pessoa de Cristo.
Por isso que nós costumamos dizer que quem conhece a Cristo, você tem a humanidade restaurada. Por isso que Gênesis, ele começa com o Éden, e por isso que Apocalipse termina com o Éden. A árvore no meio do jardim, né? Que agora não é mais um jardim, é uma cidade. Agora não é mais mar, é uma rua de ouro, de cristal. A linguagem simbólica empregada lá é que essa árvore, ela terá exatamente isso. E a linguagem da aliança é presente. Eu serei seu Deus e Deus do seu povo. Deus habitará com eles. Então, essa ideia, ela começa a ser assegurada em Gênesis 3,15, de que todo o universo, todo mundo será restaurado, os que estarão com Cristo, a comunhão perene com o Senhor, e os efeitos da queda serão retirados deste mundo. A queda de Satanás tem implicações singulares para a história da redenção, pois o mesmo Deus, deixa eu voltar aqui, o mesmo Deus que impôs a hostilidade na ação humana é o mesmo que oferece a certeza da vitória para a semente da mulher. Isto porque a semente do tentador terá a cabeça ferida, né? Ou esmagada, como diz a NVI, pela semente da mulher. Para isto será vitória, como somente seres reais, né? Numa batalha podem conhecer, mas será o sofrimento para o outro. Será derrotado em profunda humilhação por um terrível golpe na cabeça. Enquanto que ele fere o calcanhar, ele não consegue perceber o perigo que ele está. E aí ele esmaga a cabeça da serpente, né? Nesse caso, a semente da mulher faz isso, esmaga a cabeça da serpente ou dos descendentes de Satanás, por assim dizer. Ainda que seja improvável que os leitores dos primeiros de Gênesis tivessem alguma pista acerca do resultado final dessa batalha, para o Novo Testamento, o auge está na morte de Cristo na cruz do Calvário, Colossenses 2,15, que ele cancela o escrito de dívidas que estava sobre nós. Na crucificação, a serpente fere o pé da semente da mulher, Cristo. Mas ao morrer e ser trazido de volta à vida, ele esmaga a cabeça dela. Veja que interessante, né? Quando é que se dá esse esmagamento da cabeça da serpente? Se dá na ressurreição do Cristo. A vitória do Cristo se dá na ressurreição. Não é na morte. A morte é o sofrimento do Messias. A morte é a restauração de todas as coisas e é o perdão dos pecados outorgados. Mas a vitória de Cristo sobre Satanás se dá na sua ressurreição. No próprio Evangelho, Deus declara que haverá inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua semente e a semente da serpente. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, enquanto que a serpente ferirá o seu calcanhar. Essa profecia aponta para a vinda de um Redentor que, através de sua morte e de sua ressurreição, derrotaria Satanás e traria a salvação à humanidade. Aqui, ao longo do Antigo Testamento, a promessa do proto-evangelho é desenvolvida através de diversos tipos e figuras. Você vai ter o cordeiro que é imolado, você vai ter lá o maná do deserto, você vai ter lá o bode emissário. Várias estruturas veterotestamentárias são usadas na Escritura para apontar a mensagem redentiva de Deus ao homem. E a principal dela é a pessoa de Jesus Cristo que restaura todas as coisas. Então, Abraão, por exemplo, ele é chamado para ser pai de uma grande nação que abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. A semente de Abraão, posteriormente identificada como Jesus Cristo, seria a fonte de bênçãos para o mundo todo. O rei Davi também é visto como um tipo do Messias. Deus promete a Davi, em sua dinastia, duraria para sempre, segundo Samuel 7,16, que é o texto que vai falar do descendente do trono de Davi. Essa promessa aponta para o reino eterno de Jesus Cristo, o descendente de Davi, que reinará para sempre. Já no Novo Testamento, quando você estuda o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é apresentado como o cumprimento definitivo do proto-evangelho.
ele nasceu da mulher, ele nasceu de Maria, ele venceu Satanás através de sua morte e ressurreição. E aí nós temos alguns temas, o nascimento virginal. O nascimento virginal de Jesus Cristo, Mateus 1, versículo 18 a 25, demonstra que ele é a semente da mulher prometida no proto-evangelho. Sua concepção pelo Espírito Santo o torna único e sem pecado, capacitando-o para realizar a obra da redenção. Então, por isso que você vai pegar lá Apocalipse, e você verá em Apocalipse a mulher que foge para o deserto com sua criança. Essa é uma ideia muito messiânica, né? Do papel de Maria nesse sentido, de Jesus Cristo, cumprindo todo o processo revelacional de Deus. Então, você tem essa questão bem interessante do texto. A morte e a ressurreição. Através de sua morte na cruz, Jesus Cristo derrotou Satanás e seu poder, Colossenses 2,15. Sua ressurreição dentre os mortos demonstra a vitória sobre a morte e garante a nossa própria ressurreição. Assim, ascensão e reinado. Jesus Cristo, ele ascende aos céus, está sentado à direita desse Pai Todo-Poderoso, Mateus capítulo 16, Marcos 16, 19. Ele reina como rei eterno sobre toda a criação, Apocalipse 19, versículo 16. E conclusão da nossa aula de hoje. O cumprimento do proto-evangelho em Jesus Cristo tem implicações profundas para a humanidade. É através da fé em Jesus Cristo que nós podemos o quê? Primeiro, ser salvos do pecado e da condenação. Jesus Cristo pagou o preço de nosso pecado na sua morte lá na cruz. Ao crermos nele, somos perdoados nossos pecados, reconciliados com Deus, como diz Romanos 5, de 8 a 9. Receber a vida eterna. Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos e nos garante agora a vida eterna através da fé nele, João 3,16, né? Esse é um texto bastante interessante. Ter vitória sobre Satanás. Através da morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi derrotado e não tem mais poder sobre nós. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, o próprio evangelho, ele é uma profecia messiânica que anuncia a vinda de um redentor que derrotaria Satanás e traria a salvação à humanidade. Essa profecia Gente, a minha tela está sendo compartilhada, não, né? Tá sim. Continua aqui, mas deu uma parada aqui na voz. Aqui normal, pastor. Ok. Tranquilo. Aqui também está normal, agora. pastor. Ok, Roberto Paulo. Eu fiquei assustado agora, porque para mim não apareceu que eu estava compartilhando a tela, não. Vamos lá. Veja, essa profecia, ela se cumpriu definitivamente em Jesus Cristo, que nasceu da mulher, venceu Satanás e reina para sempre. É através da fé em Jesus Cristo que nós podemos ser salvos do pecado e receber a vida eterna e ter a vitória sobre Satanás. Ok? Alguma pergunta sobre o que nós ouvimos? Alguma dúvida, alguma colocação? Por favor, façam, gente. Alexandre, né? Alexandre, pode falar, Alexandre. Alexandre, pastor. Só uma pergunta. Essa aula está em PDF para a gente ler, né, pastor? Também? Ela estará, vou disponibilizar ela ainda hoje, se Deus permitir, ou amanhã de manhã, lá para vocês estudarem ela. Tá certo, pastor. Tá certo. Muito obrigado. Ok? Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra colocação? Gente, perguntem. Eu sei que às vezes acontece o seguinte, eu às vezes fico meio frustrado comigo mesmo, né? Às vezes eu explico tão explicado, tão mastigado, que a turma entendeu tudo e não quer perguntar nada. Ou, às vezes, eu explico tão complexo que as pessoas têm dificuldade de perguntar. Então, eu não sei qual é o caso de vocês. Se foi claro e vocês entenderam, ou se foi complexo e vocês não entenderam. Não, deu para entender, pastor. Deu para entender, sim. Pelo menos assim, eu consigo entender algumas coisas, claro, né? Nem tudo, mas a gente vai, aos poucos, assimilando. Entendi. É um assunto que vai demandar um pouco de estudo, porque assim, como eu falei para vocês não encontram um estudo sobre esse assunto
com facilidade na internet. É difícil. E os seminários teológicos, eles não têm essa disciplina, tá, gente? Só o Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil é que tem essa disciplina. Eu digo porque eu estudei no Reformado, estudei nesse Instituto João Calvino, que se chamava Reformado, né? Depois fui para o SP, estudei no Pentecostal Nordeste, estudei no SPF, em Recife, onde vocês estão estudando. Depois eu fui para o SPN, né? E me formei no SPN e fiz agora um curso na Faculdade Federal, né? De Teologia também, e a gente não vê isso. A gente não vê, não tem mais nem essa disciplina nos currículos, né? Chamada profecia messiânica. Eu acho que é uma exclusividade mesmo do seminário fundamentalista, porque não tem em outro lugar. Então, o que a gente faz? A gente tenta trazer para vocês o conteúdo sobre profecia messiânica do ponto de vista do que a Bíblia apresenta, do que a Escritura apresenta e da literatura reformada que fala sobre o assunto, né? Inclusive, essas aulas que estão sendo disponibilizadas para vocês vão se tornar um livro porque não há material sobre o assunto. Você tem uma coisa solta aqui, uma coisa solta ali, você tem, por exemplo, uma obra como a do Van Groningen, que é uma obra sobre teologia bíblica, aliança, reino e mediador, mas não é sobre profecia messiânica. Embora fale do Messias, embora fale do reino, embora fale do mediador, né, da aliança, não é um livro especificamente sobre profecia messiânica. Então, estudem, leiam, se aprofundem, aproveitem, tirem suas dúvidas, perguntem. Se eu não souber, eu vou estudar para trazer para vocês aqui. Ok? Ok, pastor. Ok, reverendo. Ficou claro, né? Ok, então Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima semana, com a graça de Deus. A nossa atividade que eu colocar essa semana, eu não coloquei, eu vou colocar essa semana agora, para vocês poderem fazer essa atividade, né? Então, vocês possam estudar mais sobre esse tema, tá bom? Ok, reverendo. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu fechar aqui, que eu não fechei. Fala, Roberto.